do nosso curso Consumo Consciente. Estamos na unidade 2, trabalhando a parte submersa do nosso modelo de consumo consciente. Bom, a gente já falou sobre a cultura, que é um aspecto muito complexo, né? Comentamos na aula passada sobre a educação ambiental, a importância que ela tem para fortalecer determinadas culturas, né? Então, quanto mais educação a gente tem, mais a gente entende como que esse aspecto cultural influencia a nossa vida. E a gente vai falar na aula de hoje sobre comportamento do consumidor responsável. Comentamos na aula sobre cultura que a cultura ela vai influenciar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Então, se vamos ser mais ou menos propensos a sermos sustentáveis ambientalmente, isso vai depender da nossa cultura, vai depender do nosso entendimento de mundo, e aí a educação vai ter um papel primordial, né? E isso vai fazer com que esse comportamento nosso seja mais ou menos voltado às questões ambientais, ok? Então a nossa aula ela é intitulada Consumo Responsável e Marketing. Essa figura a gente já viu em outras aulas passadas, né, na primeira unidade, não sei se vocês lembram, mas mostrando que a gama de produtos que temos à nossa disposição em nossa sociedade moderna é algo muito saudável, é muito importante, é muito bom para nós, porque a gente tem a possibilidade de ter produtos e serviços que outras gerações não possuíam, né? E isso faz com que tenhamos uma certa qualidade em nossa vida. Mas mas consumir significa escolha de bens e serviços. Então, quase todos nós, né, vamos dispor de recursos finitos, por exemplo, o nosso salário ou alguma renda que tenhamos. Por meio dessa renda, desse salário, a gente vai distribuir esse recurso financeiro nos vários tipos de serviços e produtos que precisamos, tá? Então, alimentação, bebida, vestuário, lazer, as contas que tem que pagar, água, luz, e determinadas manutenções de carro ou investimentos, terrenos, casas, apartamentos, ou a poupança ou uma forma de investimento, outra forma de investimento financeiro. Então, consumir significa fazer essa escolha de bens e serviços. Faz com que se sinta melhor, né? Isso vai depender das escolhas que tenhamos, e muitas dessas vezes o nosso consumo ele é influenciado pelo marketing. Então eu já tinha comentado, né, na primeira unidade que a gente é muito influenciado por datas comemorativas e de situações que fazem com que a gente tenha impulso em comprar determinadas mercadorias. Lembra que eu falei de uma pessoa indo no supermercado, vai comprar produtos de limpeza e de repente ela sente um cheiro de um pão que está saindo na hora no forno, e aí aquele cheiro do pão sensibiliza ela e faz com que ela tenha vontade de comprar pão, né? Então é um impulso que ocorreu ali. E aí uma das perguntas que a gente se faz, né, uma pergunta muito interessante, é que será que o meu comportamento é influenciado pelo marketing praticado pelas empresas, ou será que o marketing praticado pelas empresas é influenciado pelos consumidores, pelo comportamento dos consumidores? Né? Essa é uma pergunta. O marketing e o comportamento dos consumidores. Quem influencia quem? Então eu costumo brincar que essa é uma pergunta que é parecida com essa aqui de baixo, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Talvez não seja importante saber isso. Talvez seja importante a gente saber que eles se retroalimentam. Então, tanto o marketing vai influenciar o nosso comportamento, como quando a gente
passa na frente de uma vitrine, de uma loja, e é seduzido por uma roupa ou outro produto qualquer, ou quando a gente está, como eu falei, no supermercado e sente o cheiro do pão e é influenciado, então o marketing nos influencia, isso é verdade. Se a gente vai ou não comprar, é outra história. Mas também o nosso comportamento influencia as atividades de marketing das empresas. Tanto é que as empresas estão sempre de olho nas tendências dos consumidores. E hoje as empresas têm como ver um pouco disso por meio das redes sociais, né? O que as pessoas estão falando, o que elas estão comentando, o que elas estão querendo, né? Então, com certeza, as pessoas e o comportamento delas influenciam o marketing das empresas. Então não vamos nos preocuparmos muito com essa questão, né? Quem influencia quem? Vamos pensar que o comportamento do consumidor influencia o marketing e o marketing influencia o comportamento do consumidor. Né? O marketing por meio das suas ações, as suas divulgações, a sua propaganda, todas as formas de fazer com que o produto chegue até nós e o nosso comportamento específico, né? Vai influenciar também o marketing das empresas. Então, o primeiro passo é compreender e tentar prever o comportamento dos consumidores, que é o que as empresas procuram fazer, né? Como elas vão entender o comportamento de nós, consumidores? Muitas vezes por meio de pesquisas de mercado ou, modernamente, ficar atento a essas movimentações dos clientes, dos consumidores, pela internet, pelas redes sociais, né? Então, muitas vezes, vocês já devem ter visto, tu entra num site para comprar um determinado produto e depois tu vai entrar em outros sites, mas aí aquele produto que tu entrou, depois tu vai receber banners do lado daquela empresa ou de produtos similares. Então, no caso, a internet, ela procura, ela imagina que se tu olhou aquele produto, aquele livro, ou um outro produto qualquer, é porque tu tem interesse naquilo, né? Então, decisões fundamentadas no estudo do consumidor, a gente sabe, né, pela teoria, que tem maior probabilidade de sucesso, porque vai atender às nossas necessidades e desejos. Lembra que eu falei na unidade 1 sobre necessidades e desejos? Vou tentar relembrar um pouquinho. Necessidade por exemplo, a gente sentir fome, sentir sede, sentir necessidade de se comunicar, de se abrigar, né? E aí o desejo é a forma particular da gente atender essas necessidades. Ora, se eu sinto fome, a minha necessidade é me alimentar, correto? E aí o desejo é a forma particular. Eu posso comprar um sanduíche, né? Eu posso comprar um X-tudo, eu posso almoçar no restaurante, eu posso fazer o almoço em casa, eu posso simplesmente comer um doce, né? Então há diversas formas de que eu atenda essa necessidade que eu tenho, que é me alimentar, que é provocada por uma tensão que se chama fome, correto? Da mesma forma, a bebida. A pessoa pode sentir sede, né? Então ela precisa o quê? De se hidratar. Ela pode tomar água, ela pode tomar um refrigerante, ela pode tomar um suco, ela pode tomar um café, né? Ou aqui no Rio Grande do Sul, um chimarrão. Então há várias formas de atender essa necessidade. Então, se as empresas estão antenadas com esses gostos e preferências dos consumidores, elas vão tentar oferecer os produtos que vão ao encontro dessas necessidades e desejos dos consumidores, ok? Então, o consumidor é a origem da motivação das empresas. As empresas só existem por causa do consumidor, né? E aí eles vão tentar estimular a compra de nós consumidores. Por exemplo, por meio de vitrines de lojas localizadas em locais de grande movimentação, de grande circulação de pessoas. Não é à toa que muitas lojas
vão procurar os shoppings porque é um local de muito trânsito de pessoas, né? Então, as empresas tentam chamar a atenção da melhor forma possível das pessoas, ok? Então, o comportamento do consumidor, ele está relacionado ao processo de tomada de decisão que nós temos, cada um de nós temos, visando a satisfação das nossas necessidades e desejos. Então, como tomaremos as nossas decisões? Muitas vezes, quando tu percebe a falta daquele produto ou desgaste de um produto, né? Por exemplo, tu está preparando um almoço na tua casa e tu percebe que a quantidade de arroz vai dar somente para o almoço daquele dia. Então, tu já fica antenado. Olha, está faltando arroz, eu preciso passar no supermercado e comprar, ou ir na mercearia da esquina, né? Então, tu detecta que há uma falha. Ou, de repente, tu olha para o teu pé e vê que teu calçado já está desgastado e que ele não vai durar muito e que tu vai ter que comprar um novo, se tu não tiver um outro, ok? Então, viver de modo mais responsável significa a gente trabalhar esse processo de decisão nosso levando em conta a questão ambiental, correto? Então, maior informação e consciência faz com que as empresas obtenham mais confiança e preferência do consumidor com produtos com menor impacto ambiental negativo. Então, quanto mais consciência esse consumidor tem a respeito das questões ambientais, quanto mais estudo ele tem, né, quanto mais forte foi esse ambiente que ele vive e a cultura no meio que ele está, mais ele vai ter informação e mais ele vai ter consciência. Então, para ganhar a preferência dos consumidores, as empresas vão ter que trabalhar cada vez mais oferecendo produtos que digam para esse consumidor a seguinte mensagem: nosso produto e a confecção desse nosso produto procura ter o menor impacto ambiental negativo. Por exemplo, o produto que temos aqui, ele é facilmente reciclável na hora que ele for descartado. Ou oferecemos possibilidade desse produto ser descartado em nossos canais de venda, por exemplo. Então a empresa começa a passar uma determinada confiança, né, uma parceria com esse cliente, com esse consumidor, que porque ele é muito antenado com as questões ambientais, né? Então ele começa a se questionar: por que eu vou levar um produto de tal empresa e não de outra? Né? O que ela tem para me oferecer? E aí a gente tem um conceito importante que é o de consumerismo ambiental, que é esse poder, né, o empoderamento do consumidor, porque o consumidor ele está, por exemplo, no supermercado e não há ninguém ali para vender diretamente o produto para ele. O consumidor é soberano na frente de uma prateleira de um supermercado. E se ele tem 10 marcas, por que ele vai escolher a marca número 1 e não escolher a número 2? Né? Quais os aspectos são avaliados por nós, consumidores? É isso que as empresas buscam saber. E aí um tema importante é o consumerismo ambiental, que é a busca por produtos mais verdes. O consumidor que é mais antenado, que culturalmente, né, a sua região, a sua cidade, o seu país, está mais preocupado com questões ambientais, ele tem as suas credenciais educacionais, ele estuda, ele sabe, ele tem um certo nível também salarial, né? Um nível de renda. Então ele começa a rejeitar alguns produtos e começa a valorizar outros, correto? Lembrem da pirâmide de Maslow que a gente falou, se ele já atende uma determinada necessidade, a necessidade fisiológica, ele começa a se preocupar com outras necessidades. Então, novas oportunidades de mercado para as empresas, a partir do momento que elas desenvolvem produtos e serviços verdes alinhadas com essas novas tendências dos consumidores, essas novas demandas. Então, as novas formas de abordar o marketing precisam levar em consideração esse aspecto ambiental. Práticas responsáveis e eficientes para com as questões ambientais
elas são necessárias, é importante que as empresas elas tenham como provar para o consumidor que elas estão agindo corretamente, e aí há uma série de mecanismos que possibilita essa prova. Né? Um deles são os selos ambientais, as certificações, que a gente vai falar ainda sobre elas. Então, esse aspecto ambiental, o verde, ele passa a ser incorporado nas estratégias de marketing, porque as empresas precisam colocar essa questão ambiental nas suas estratégias e apresentar aos seus consumidores. Tá? Então, é a geração de valor sustentável nas organizações. Elas passam a entender que investir em práticas ambientais não é apenas uma melhoria de sua imagem institucional, mas é toda uma mudança interna na qual ela vai pensar em otimização de recursos, ela vai pensar na otimização dos resíduos gerados, ela vai pensar no produto depois que ele vai ser consumido, vai ser adquirido e utilizado pelo consumidor, né, a chamada responsabilidade estendida do produto. Então, tudo isso vai pautar e vai nortear, né, essa estratégia ambiental das empresas. Ok? Bom, então espero que tenha ficado claro. Aqui temos as nossas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aqui pelo Instagram. O nosso livro Consumo Consciente aborda todos esses assuntos e os nossos canais no YouTube. E mais uma vez eu peço para quem não se inscreveu que se inscreva nos nossos canais no YouTube, porque à medida que a gente for colocando novos vídeos, vocês vão sendo notificados sobre eles, tá? E aí a gente vai poder passar um pouco mais de informação sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre empresas, sobre administração, ok? Então espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham entendido essa parte do modelo, que é uma parte super importante, que é a parte da cultura. Lembrar que a gente desmembrou da cultura o aspecto de educação ambiental e comportamento consumidor, porque são aspectos que a gente entendeu que seria importante, aspectos da cultura que seria importante a gente explorar nesse nosso curso, ok? Então, na próxima aula, a gente dá sequência nos estudos e eu aguardo vocês. Até lá!